Boa noite, meus Celtinhas e também minhas Corsas. Meu povo, eu vou falar da vitória do Barcelona sobre o Celta, 2-1, o que pra mim, se fosse um primeiro jogo de temporada, teria sido um muito bom primeiro jogo do Barcelona, porque eu acho que a partir disto o Barcelona poderia evoluir durante a temporada para alguma coisa. Não é o primeiro jogo da temporada, a temporada se faz urgente, os outros times já estão mais instalados e, enfim, não é um primeiro passo que o Barcelona deu contra o Celta, sabe? Não é um antes e depois. Mas eu acho que tiveram algumas boas coisas que o Barcelona fez e que poderiam ser aproveitadas. Eu vi mais ordem no jogo do time, principalmente no primeiro tempo. No segundo, acho que a coisa piorou. E ficou igualada, meio que lá e cá, coisa que para o Barcelona normalmente é muito ruim. Para começar, o time não jogou com o Condé como lateral direito, jogou com o Condé de zagueiro, o outro zagueiro era o Araújo por dentro, o Cubarsí como zagueiro pelo lado esquerdo, com dois volantes, Christensen e De Jong, com Pedri como meia, quase como formando um quadrado do lado dele o Vitor Roque, e com dois pontas, Cancelo de um lado, Lamine do outro, o Lewandowski de 9. Era um 3-4-3 do Barcelona, um 3-2-2-3 do Barcelona com a bola na hora de se defender no primeiro tempo, quase que não se defendeu posicional hora nenhuma, né? Então nem deu para ver tanto assim um posicionamento defensivo do Barcelona no primeiro tempo, o que é muito bom. O que quer dizer que o Celta não atacou, que o Barcelona conseguiu prender o Celta lá no seu campo, e eu acho que isso teve muito a ver com o Vitor Roque, que não fez um jogo muito acertado. Eu estou aqui com os números, o Vitor Roque perdeu muitas bolas. Deixa eu pegar aqui para mostrar. O que eu já digo para vocês como sempre, né? É normal, ele vai perder, ele não está adaptado, os domínios ainda são estranhos, a bola escapa, o tempo de bola. Vitor Roque daqui a alguns meses, na próxima temporada, dá para começar a cobrar alguma coisa dele. Mas eu acho que ele começou jogando hoje, porque o Xavi queria dar um descanso para o Gundogan, jogador já mais velho e tal, para o jogo contra o Napoli que vai precisar muito do Gundogan. E também porque o Vitor Roque, como tem que evoluir, tem que se adaptar, quanto mais ele jogar melhor. E por conta daquela expulsão absurda que ele teve contra o Alavés, ele não pôde jogar contra o Granada, então o Xavi tentou dar mais minutos, eu acho que para compensar e para que ele tivesse um pouquinho mais já de tato com a bola antes do jogo contra o Napoli. Tô vendo aqui, ó, ele tocou na bola 23 vezes em 58 minutos, o que é ok, porque acho que a ideia não era que ele participasse do jogo toda hora. Ele perdeu 9 de 23, dá 40% das bolas perdidas, né? Acertou 8 de 12 passes, é um aproveitamento baixo e acertou passes fáceis e perdeu muitos duelos. Não foi um grandíssimo jogo do Vitor Roque com a bola, como se esperava de que ele pudesse fazer a diferença. Acho que alguma coisa que ele fez bem muitas vezes foi puxar a marcação, foi empurrar o Celta para trás, e o que ele fez bem sempre foi pressionar o Celta e atrapalhar que o Celta pudesse atacar o Barcelona. Eu estava fazendo agora há pouco o melhor futebol do mundo e teve gente falando que ele jogou de ponta, que o Xavi não sabe nada, que o Xavi não é técnico e tal. Eu preparei aqui, ó, para vocês, para mostrar o que foi o Barcelona no primeiro tempo e onde que jogou o Vitor Roque, para vocês entenderem um pouco do que é o Xavi com o Vitor Roque até o final da temporada. Eu vou fazer uma coisa que eu já fiz aqui outras vezes, que é baixar a tela do celular e torcer para dar certo, basicamente. Vamos lá mais uma vez fazer isso. Eu apaguei a luz só para não dar reflexo. Eu vou colocar um apoio aqui nisso. A partir de agora, eu vou abaixar a tela do celular e tentar explicar para vocês. Ficar aqui para não dar tanta sombra, né? Tá dando sombra lá de cima. Enfim, ó, acho que aqui funciona melhor. Bom, cá estamos. O Barcelona de azul e o Celta de branco, tá, meu povo? Condé, Araújo, Cubarsí, Christensen mais por aqui, o De Jong mais pela esquerda, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski entre os zagueiros, Cancelo, não é tão como o Lamine, um pouquinho mais recuado, e aqui o Vitor Roque, nessa faixa. Para defender ele defendia mais por aqui, de vez em quando ele tinha que vir aqui dar um apoio, mas ele não era ponta. A ideia é que ele ficasse por aqui, que ele preocupasse esse lateral, porque esses dois aqui, zagueiros, estavam sendo fixados pelo Lewandowski, e que isso aqui abrisse espaço para o Cancelo, como abriu algumas vezes no primeiro tempo. E que a outra coisa que podia acontecer era o Cancelo prender esse lateral, a hora que ele avançasse, esses dois jogadores se preocuparem com o Lewandowski e o Vitor Roque aproveitar esse espaço aqui. Como, por exemplo, no primeiro lance que ele tentou um drible, quase aconteceu, em outros lances quase aconteceram também. No gol do Barcelona, que o Lamine vem pela esquerda, o Vitor Roque entra, os zagueiros vão entre ele e Lewandowski, então eu sempre acho que quando você coloca muita gente na área, você gera dúvidas.
O gol do Napoli, por exemplo, nesse sábado, sai de um cruzamento na área que tem muita gente e dúvidas, assim, de um jeito diferente do que aconteceu aqui, mas quanto mais gente você tiver na área do adversário, mais dúvidas você vai gerar o que os zagueiros devem fazer. Quando o Vitor Roque puxa, os zagueiros ficam sem saber o que fazer, o Leva se antecipa, ganha aqui do zagueiro e bate cruzado para fazer 1-0 do Barcelona. Então a ideia com o Vitor Roque não era que ele jogasse como um ponta aberto por aqui para buscar a vida de 1 contra 1. Era que ele jogasse aqui por dentro, que ele não tocasse em tantas bolas para participar desse jogo do meio campo. Quando joga por aqui, por exemplo, o Gundogan, né? Ele jogou no lugar do Gundogan nessa posição. Às vezes joga o Pedro por aqui, o Gundogan vai jogar pela direita. Aí sim o Barcelona quer circular muito a bola por dentro, que eles participem muito. Aqui era que ele não participasse tanto, mas que ele sempre preocupasse com a movimentação dele, esse zagueiro e esse lateral, o que geraria, que era o Mingueza, inclusive, que jogou muito bem, que geraria a dúvida entre Cancelo e Lewandowski para eles sobrarem. Isso aconteceu algumas vezes no primeiro tempo, além do que, quando o Barcelona subia, o Celta estava lá atrás, o Barcelona adiantava seus jogadores, e o Barcelona perdia a bola, ele apoiava muito a marcação, ele pressionava muito e fazia com que o Celta demorasse para lançar os seus jogadores na frente e praticamente não criasse nada, inclusive nas costas do Cancelo, que é um marcador bastante frágil, no primeiro tempo. Então, não gostei do Vitor Roque de participação com bola, como atacante, domínio, chance dele entrar na área para finalizar, assistência. Isso ele não foi bem no jogo contra o Celta, que eu acho normal até porque ele vai melhor com espaço, ele vai melhor quando as defesas estiverem abertas, quando o jogo estiver lá e cá. E isso não aconteceu principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo já o time precisava mudar um pouco a configuração depois do empate. Entrou o Rafinha mais descansado, perdendo menos bolas. O jogo começou a ficar de lá e cá. E as bolas que o Vitor Roque perdia começaram a dar muitos contra-ataques. Já não tinha o Ronaldo Araújo, que é tão rápido e contundente. Tinha o Nico Martínez, que é mais lento. Então o Barcelona não podia dar tantos contra-ataques para o time do Celta. Simplesmente para que vocês entendam o que quis o Xavi com o Vitor Roque, mais uma vez jogando ao lado ou atrás do Lewandowski. Ele começa as jogadas atrás do Lewandowski, quando o Leva recebe as bolas, ele passa na frente em velocidade para o Leva funcionar quase que como um camisa 10 e ele virar o centroavante e o Leva virar o segundo atacante. Eu acho que isso é uma muito boa ideia tática do Xavi, é uma boa forma de aproveitar o que ele tem em mãos hoje. Hoje ele tem um Vitor Roque que consegue força e energia, então vamos aproveitar a força e energia dele. Em alguns momentos deu certo, acho que precisa ser mais, assim, deu certo. A jogada se desenhou, por isso que eu acho que se fosse um primeiro jogo de temporada teria sido bom, sabe? Porque em alguns momentos deu pra ver que tinha um desenho de coisas pra acontecer e que se esse jogador evolui, se os outros evoluem pra encontrar ele, se as coisas caminham, isso aqui poderia dar em alguma coisa. Faltam 10, 15 jogos para acabar a temporada, então não é o caso, mas aqui já tem uma sementinha do que pode ser o Barcelona, do que poderia ter sido o Barcelona. Primeiro tempo para mim é bastante bom do Barça, se tivesse tido mais esse acerto e tal, acho que poderia ter saído com mais do que 1-0, teve quase boas chances, né? Não teve tanta chance cara a cara, teve um chute do Lamine, depois um rebote do Cancelo, mas quase teve com o Leva, quase teve com o próprio Vitor Roque, 2 vezes que ele na entrada da área tinha ali a possibilidade, uma ele foi travado, na outra o zagueiro chegou antes dele, então o primeiro tempo foi bom. Sai o Ronaldo Araújo, foi só precaução, a entrevista pós-jogo, o Xavi disse que não tem lesionados, que o Ronaldo Araújo saiu por precaução, mas não me pareceu que já era uma decisão pensada em fazer no intervalo, o Inigo Martínez entra às pressas, sem muita coordenação e sem instruções também, então acho que entra com o time todo desatento, mal posicionado, a saída do Araújo faz muita diferença e no primeiro lance o Celta se aproveita e faz o gol, que é um grande problema do Barcelona, que eu falo com vocês aqui desde o minuto 1 quase dessa temporada, quem aperta, leva, o Celta apertou e levou de novo. Depois fica um jogo de muito like de muitos erros, os dois times errando muito e dando chances para o outro, e nem Barcelona com Rafinha e Lamine de pontas, né, para levar vantagem sobre os zagueiros e nem o Celta do outro lado conseguiram criar muita coisa, embora tivesse muito espaço para criar. O Barcelona conseguia achar espaços, linha de passe entre seus meio-campistas, fazer a bola chegar bem na frente, a bola chegava bem e não se resolvia bem. Não foi um grandíssimo jogo do Lamine Yamal, embora uma assistência e um pênalti sofrido, e o Rafinha pela esquerda, voltando de lesão ainda, né, jogou uns minutinhos contra o Granada, jogou uns minutinhos agora na posição que não é a dele, claramente tentando ajudar, mas quando tentava cruzar para o Lewandowski, era só o Lewandowski na área, então ele estava bem vigiado pelos zagueiros e não acontecia nada. De Lewandowski, 8 gols já em 2024, 8 gols e uma assistência em 10 jogos mais um pouquinho, porque ele jogou 10 partidas de início e entrou um pouquinho lá contra o Barbastro, entrou um pouquinho lá contra o Cultural Leonesa que o Barcelona jogou?
Não lembra, o time que o Barcelona jogou logo depois de jogar contra o Barbados na Copa do Rei. Cultural Leonesa, não é, que foi um dos anos anteriores. Não me lembro agora qual foi o time. Unionistas de Salamanca. Então ele jogou, se somar esses dois, 45 minutos, mas de início jogou 10 partidas, 8 gols, 1 assistência. Tem 17 gols o Leva até aqui na temporada. 8 nesses 12 jogos. E 11 nos 21 anteriores. Então, cara, quem fez tinha uma média de 1 gol a cada 2 jogos, agora ele tem uma média de 3 gols a cada 4 jogos. Melhorou bem o Leva a partir de janeiro. Perdeu o pênalti, que realmente foi pênalti e realmente era para bater de novo, né? O goleiro adiantou. Adiantou pouco. Cara, adiantar pouco, adiantar muito é adiantar. O goleiro tem que ter um dos pés na linha e basicamente foi isso. A regra foi bem aplicada e o Barcelona acabou vencendo. Um jogo que eu acho que o Barcelona não merecia perder, mas que o primeiro tempo foi bem melhor do que o segundo para vencer. Então acaba que vai para Napoli com moral, com menos peso. Esse time está muito pesado, então acho que ganhar tira um pouco o peso da responsabilidade. Os caras acham que jogam melhor, mais leves. Então isso é positivo para o jogo contra o Napoli. Sem lesionados e também não deve voltar ninguém. Dos outros que tem para voltar, acho que não vai voltar ninguém no jogo de Champions. João Félix, Ferran, acho que não voltam. Então vai com o que tinha aí. E com o Ronald Araújo, que parece não estar 100%, embora o Xavi tenha dito que saiu por precaução e que se não acontecer nada de errado vai jogar contra o Napoli. Lembrando que ele já não jogou contra o Granada na semana passada e foi no meio de semana contra o Granada, né? Acho que foi no meio de semana contra o Granada. E não treinou no dia seguinte. Então o Ronald Araújo vem... Não, foi na semana passada. No meio de semana não teve jogo, foi Champions. Então o Ronald Araújo vem de problemas musculares de novo, né? Um jogador que sofre com isso. Vamos ver se vai conseguir jogar contra o Napoli. Na segunda-feira eu vou fazer um café para falar do Napoli e dos outros jogos que eu vi no final de semana. Só falando já sobre o Napoli, uma coisinha. Muito mal, empatou, só de 6 vitórias de 16 jogos em casa, não jogou o Osimhen, mas vai jogar contra o Barça. O Barcelona vai jogar contra um time de cabeça baixa, mas que tem individualidades, que é isso. Quando aperta o Barcelona tem prêmio, então vamos ver como que o Barcelona vai conseguir se sustentar em Napoli e se lá na frente vai conseguir reagir. Alguma coisa a mais, meu povo, do jogo? Do Lamine Yamal, né? Que eu falei que não fez um grande jogo, mas deu uma assistência e sofreu o pênalti. Mais uma titularidade do Lamine Yamal. Deixa eu conferir quantas já são, porque eu tinha até colocado isso no Twitter mais cedo. Se eu não me engano, o Lamine Yamal chegou a 8 jogos consecutivos e jogando todos os minutos em todos eles, né? Estou aqui na minha conta no X. Vamos ver, Lamine Yamal. 7º jogo consecutivo, os 7 jogando 90 minutos. E contra o Atlético de Bilbao ainda jogou prorrogação um tempo. É muito tempo, cara. Gente, é muito tempo jogando para um garoto de 16 anos. Ele não tem corpo para jogar entre adultos. Ele está jogando todos os jogos 90 minutos. E por que ele está jogando? Porque tinha muitos machucados e porque quando ele joga ele vai bem. Então, por exemplo, eu acho que ele vai ser titular no jogo de quarta-feira e que Rafinha e Vitor Roque não vão começar jogando e o Xavi vai começar com um garoto de 16 anos, porque ele está indo bem quando está jogando, embora não devesse estar jogando, por composição física. Ele não devia estar jogando tantos minutos, mas está indo bem e tá dando conta do recado. Tá falado, meu povo, é isso daqui. Não sei se tem algum destaque mais aqui que eu deixei passar, de Pedri, de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong jogou bem, Pedri mais ou menos, Cancelo razoável, pelo menos não foi tão frágil defensivamente como outras vezes, foi um pouco mais esperto e reativo na defesa o Cancelo, mas destaque individual para mim, Lewandowski, bem, isso aqui que eu contei do Vitor Roque também, e um pouco dessa tática do Barcelona. Tá falado, meu povo? Até segunda-feira para vocês. Vocês fazem favor de não ter juízo no resto desse sábado e domingo, mas pode dar um like aqui que me ajuda e pode se inscrever no canal que me ajuda também. Você não perde os próximos conteúdos aqui do canal. É semana grande de Champions e vai ter muito conteúdo por aqui. Beijo para vocês. Até mais.